Do deadline à estratégia. As várias viradas de chave do jornalista que virou assessor, que voltou a ser jornalista ou que nunca deixou de ser. Jornalista vira bom assessor? E o contrário, será que é possível? É o que você vai saber agora. Roda a vinheta! O papo de hoje é com um veterano da comunicação. Jornalista formado pela Universidade Estadual de Londrina, Ernesto Zanon tem 34 anos de estrada em grandes redações de São Paulo, do interior e da Grande São Paulo, além de atuação marcante em assessoria de imprensa. Foi repórter, editor e diretor de redação em veículos como DCI, Tribuna de Guarulhos, Guarulhos Web, Mogi News e Folha Metropolitana. Na comunicação institucional, ele também deixou sua marca. Foram 8 anos na Prefeitura de Guarulhos, 6 na agência Ex Libris e 4 na composição, atendendo clientes como Sinduscom, Avianca, ENIAC e Montana Grill. E se o assunto for carro, pode confiar. São mais de 1.300 avaliações de veículos no currículo, com passagens por salões e lançamentos no Brasil e no mundo. O jornalista Ernesto Zanon é o convidado de hoje no LupaCast. Salve, salve minha gente amiga, sejam todos bem-vindos ao LupaCast, o podcast da Lupa com Comunicação, onde a gente vai comunicar com quem comunica. Antes da gente começar o nosso papo aqui com o Zanon, eu queria pedir para você se inscrever no canal da Lupacom no YouTube, acionar o sininho, né? Para você receber, toda vez que tiver um novo episódio, receber a notificação, ficar sabendo que a gente tem um vídeo novo no ar. E se você ainda não segue as redes sociais da Lupacom, faça isso agora mesmo. As contas são essas que estão aparecendo aqui na sua tela. Compartilhe, comente, mande sugestões de pauta. A sua opinião é muito importante para todos nós, tá bom? Zanon, obrigado por você ter aceitado o convite para ser o primeiro entrevistado aqui no LupaCast. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estrear aqui hoje, estrear um programa, né, de um grande comunicador que é o Paulo Manso, que eu tive o prazer também de ajudar a lançar o cara no mercado. Isso que é uma característica que eu carrego na minha carreira aí de 34 anos de comunicação. 34 anos de redação, de assessoria de imprensa, comunicação empresarial, gestão de crises, um monte de coisa. Então, entendo um pouquinho. Entende um pouquinho, por isso que você foi o primeiro convidado, né? Zanon, eu queria que você começasse falando sobre o começo de tudo, né? Como é que você se interessou pela carreira de jornalista? Eu sei que você se formou em Londrina, né, no Paraná. Exatamente, Estadual de Londrina. Isso. Eu queria saber como é que você se interessou pela profissão e como é que você decidiu ser jornalista. E conta um pouco da sua trajetória que te fez chegar até aqui. Eu tenho uma trajetória até um tanto estranha. Eu sou de São Paulo, capital, minha família foi para Sorocaba, eu tinha 12 anos de idade. E lá meu pai montou uma transportadora e com 18 anos ele me colocou como sócio da transportadora. Eu dirigia Kombi, cara. Então era uma coisa assim. Mas com 17 me formei no segundo grau e parei de estudar. Fui trabalhar na transportadora do meu pai, meu irmão dirigia um caminhão, eu dirigia uma Kombi, cuidava do escritório, né? E naquela época lá era a máquina de datilografia e eu datilografava muito rápido. Então as coisas assim, fluíam muito no papel. Nunca fiz um curso de datilografia, mas era ali, os dedos certinho, tal. Então os pensamentos fluíam. Aí eu começava a escrever. Pô, eu acho que tem um jeito para escrever. E comecei a me encher o saco de trabalhar naquele coisa. Eu falei, pô, eu acho que eu posso ser um pouco mais que um dono de transportadora. Talvez eu seria milionário hoje como dono de transportadora. Comecei cedo, a coisa estava indo bem. Eu vendi pro meu pai e pro meu irmão a transportadora com 20 anos. Eu falei, gente, vou fazer jornalismo, quero fazer. Mas por quê? Não, eu escrevo, eu gosto de escrever, gosto disso aí. Né? Eu era de grupo de jovens, era líder de grupo de jovens da Igreja Católica. Então tinha aquela coisa de comunicar e tal. Eu falei, não, eu quero fazer. Aí eu comecei a fazer um cursinho, com 20 anos, em 4 meses de cursinho, eu passei na Estadual de Londrina e na Estadual de Ponta Grossa. As duas únicas que eu prestei, né? E aí eu fui para Londrina, preferi, era uma universidade melhor. Comecei na Universidade de Londrina, jornalismo, em 1987. Quantos anos você tinha? Eu estava com 20 anos. Com 20 anos eu entrei na faculdade, de 20 para 21 anos. E fui estudar em Londrina. E cheguei em Londrina, uma cidade nova para mim. Era um outro momento, né, jornalismo. Naquela época lá havia um controle maior, né, de quem podia exercer a profissão. Então, como estudante, jamais você podia pensar em trabalhar. Não existia estágio, não existia nada. Então, a universidade tinha que ser seu aprendizado na prática. E não tinha computador, repito. Eu fui ter contato com o computador em 92 no Diário de Marília, que foi meu primeiro emprego.
Então, eu comecei na universidade, então eu me dedicava à universidade. Então, eu percebi que a universidade também não entregava tudo aquilo que a gente queria. E eu passei a militar politicamente dentro da universidade. Movimento estudantil. Movimento estudantil. Centro acadêmico do curso, depois fui para o Diretório Central dos Estudantes, e aí eu fui presidente do DCE, que 15 mil alunos, né? Então, aliás, eu me formei como presidente do DCE. Na minha formatura, eu era presidente e saí antes de terminar o meu mandato, eu saí presidente. E fizemos passeata na época, 4 mil estudantes na rua. Eu era bem uma linha assim, não era um cara de esquerda, né? Mas eu tinha uma linha mais progressista, uma linha maior, e era um momento diferente, não era uma coisa, os estudantes eram mais espontâneos, né? Não eram como é hoje, eu vejo hoje uma diferença grande nisso. E o que eu fazia? Era o jornal do DCE, por isso que eu aprendi dentro da universidade. Aí o meu TCC foi um trabalho que fez um livro, que era meus 4 anos de vivência no movimento estudantil. Eu contei isso, foi o primeiro, eu editei isso em formato de livro e apresentei no meu TCC. Eu apresentei o TCC num dia, no dia seguinte eu estava empregado, apareceu uma oportunidade em Marília, 91, eu não conhecia a cidade, nunca desci na rodoviária lá, e comecei a trabalhar no dia seguinte. Assim como você não conhecia Londrina também. Também não. Londrina eu conhecia, que eu tinha uma irmã que morava lá, então às vezes eu ia lá, já conhecia a universidade. É uma cidade grande, né? Uma cidade maravilhosa. E hoje eu tenho o prazer que meu filho fez a Universidade de Londrina e, diferente de mim, ele permaneceu por lá. Ele já se formou e continua lá, está trabalhando e não quer mais voltar. Ele se formou em quê? Se formou em secretariado executivo, está se especializando na área comercial, na FGV agora. E tá trabalhando, já é líder lá, então ele não quer voltar e ele quer me levar para lá. Então, inverteu os papéis. E, bom, eu fui para Marília, em muito pouco tempo eu fui para o Diário de Marília, né, num jornal muito forte, regional, e lá eu despontei muito rápido, eu cresci muito rápido, era repórter, já fui repórter especial, já assumi editoria, e para ganhar um pouquinho mais você ia assumindo coisas, então cara, eu fazia... Hoje você vê a redação de hoje, que nem existe mais redação, né? E eu conto o que acontecia lá em Marília. Eu não vejo um jornalista fazendo isso hoje, cara. A gente saía com 8, 9 pautas por dia pra rua. Tinha um carro, a redação, que distribuía 5, 6 repórteres pela cidade. Você ia, na rua. Não tinha celular. O máximo que tinha era o motorista que tinha um bip, que recebia uma mensagem, tinha no orelhão, ligava para saber a pauta. Chegava à noite, na lauda de papel, escrevia... Das 8, 9 pautas, não caíam as pautas. Era impressionante. A gente fazia... Produzia muito, Produzia muito. E era impresso. Impresso. E saía do jornal 11, meia-noite, mas com tudo entregue, tudo feito. E o dia seguinte começava cedo e tal. Aquela loucura. Mas isso foi uma grande redação? Cara, acho que a gente tinha, na época, lá em Marília, uns 10 jornalistas. Jornalista, fora fotógrafo. Tinha uma estrutura muito bacana e que era... Nós tínhamos redação... Eu já trabalhei com redações maiores depois... Né? Fiquei 2 anos lá, já saí como editor assistente, aí não tinha mais para onde crescer, apareceu uma oportunidade em Sorocaba, que é a cidade onde mora a minha família, voltei para Sorocaba, Cruzeiro do Sul foi o lugar que eu menos trabalhei na minha vida, trabalhei só acho que 6 ou 8 meses. Eu achei o jornal era muito fechado, as pautas que eu fiz pautas fantásticas lá e não foram publicadas, aí você começou a se satisfazer, não sei o quê. E aí surgiu uma oportunidade em São Paulo, cara, que era um caminho, eu fui voltando, né? Uhum. E aí já fui pro DCI Shopping News. Foi uma grande experiência na grande imprensa. Eu caí na grande imprensa. Você é paulistano. Paulistano. Eu fui, e circulei e acabei voltando para São Paulo. Surgiu uma oportunidade no Shopping News. 94 eu já estava trabalhando em São Paulo. Entrei no DCI como repórter de informática, que aí já, falando, no jornal Diário de Marília, informatizou a redação. Então a gente aprendeu ali, era aquelas... Parecia uma TV de tubo enorme, tela verde, era terrível, né? Para você fazer um texto tinha que fazer quase por uma programação. Então, o jornalista hoje não tem nem noção do que é isso, né? Sim. Primeiro, máquina de escrever era uma coisa absurda, né? Você escrevia uma matéria, não era deletar, era rasgar a lauda e fazer de novo, ou Sim. colar, é uma coisa fantástica. E aí no Diário de Marília comecei a ter contato com o computador, tudo mais. No Cruzeiro do Sul já era informatizado, e aí eu fui ser repórter de informática no Shopping News e no DCI. Só que aí, DCI e Shopping News eram 2 grandes jornais de São Paulo e que a redação era conjunta. Acho que tinha mais de 100 jornalistas, era muito grande. Era coisa de ser... E aquela coisa, né? Cotovelada de um lado, cotovelada do outro. Neguinho querendo um comer o outro, literalmente. Querendo manchete, né? Exatamente.
E no Shopping News eu tive umas grandes experiências, porque a repórter que cobria carro no Shopping News, eu olhava lá, todo dia na redação tinha um carro novo lá, né? Um carro novo. Aí quem que é? Não, ela faz carro, ela pega os carros dos montadores, nem imaginava que existia isso. Começou? Aí eu fiquei de olho naquilo ali, mas eu não a derrubei. Houve um movimento grevista lá que eu não aderi, ela entrou, aí os caras chegaram, você gosta de carro, né? Tem uma pauta amanhã em Interlagos, é lançamento da Audi no Brasil, tal, beleza. Isso foi dia 1º de abril de 94. E eu fui para Interlagos. Chegando lá, era o Ayrton Senna lançando a Audi no Brasil. E, cara, de repente eu tava com o meu ídolo ali, do meu lado. Fiquei conversando com ele como tô conversando com você. Não tinha telefone para você fazer uma selfie, não tinha nada. E aquela coisa, eu era repórter novo, imagina que eu pedi um autógrafo pro meu ídolo, né? Não proibido. Tietando aqui, né? Não, né? Jamais. Então eu não tenho uma memória disso, a não ser a minha memória. Caramba. E um mês depois, eu fui pra pista com o Ayrton Senna. Não no mesmo carro, ele saiu num carro, num Audi, eu saí do carro atrás e o instrutor falou assim, ó, segue aquele carro. Eu falei, você viu que ele tá dirigindo? Eu falei, tá fácil. Ele, não vi, então esquece. Cara, saiu do box, eu não vi Ayrton Senna até hoje, infelizmente. E um mês depois, né, o trágico dia que ele faleceu, exatamente um mês depois, e aí a capa do jornal foi eu que escrevi, porque eu fui o último contato do Shopping News com Ayrton Senna. Né? Caramba. Então foi uma capa que foi assim, muito legal. E também no Shopping News foi contar histórias de coisas. Isso foi longe. Mas eu também tive o prazer de entrevistar Renato Russo, que era meu maior ídolo, até eu posso dizer que tá ali com a Ayrton Senna, que tinha lançado o Stonewall e eu quis fazer a entrevista, mas o pessoal da Ilustrada do Shopping News, não, aquela coisa, aqueles preconceitos, não sei o que, tal. Cara, aí eu consegui a entrevista por telefone. Marquei com o produtor dele e tudo mais. Estou na redação, aquela redação lotada, toco o telefone. É o Renato para você. Pô, comecei a conversar com ele. Meu, conversa fluiu. Aí ele falou, estão tocando meu interfone aqui, eu vou ter que desligar, mas eu te ligo daqui a pouquinho. Eu falei, tá bom, né? Acabou, né? Puta, saí de lá flutuando. Puta, entrevistei o cara, não sei o que, passou 15 minutos, tava longe na redação, falando com o editor, que eu tinha conseguido. Não, Renato, pra você. O quê? O cara ligou de novo, ficou mais meia hora. Puta, fantástico. Gente, escrevi uma página. Isso também foi um pouco antes dele falecer também. Foi. 96, isso, né? Isso foi no 85 já. Uhum. Cara, escrevi uma página, nossa, Sai domingo o jornal, uma tirinha assim, desse tamanho assim, o registro da... Nossa, cara, eu queria morrer. Mas era assim a grande imprensa. Você tinha... Imagina hoje, você entrevistar o cara, é você, né? Então, aí você começa a se decepcionar, tudo mais. Bom, encurtando a conversa, mas são as grandes experiências da grande mídia, né? Uhum. E aí surge Guarulhos na minha vida. Uhum. 96, eu no auge do Shopping News, e olha... Você vê como foi. Eu entrei em 94 no Shopping News e em 96 eu era editor assistente. Trabalhei com Delmar Marques, com Aloysio Biondi, sabe? Laranjeira. Os grandes caras trabalhavam ali. Eu cheguei a ser... eu fui editor executivo tinha editor de redação, editor-chefe e o editor executivo. Já era editor executivo. Não tinha... E só que o jornal estava enfrentando uma crise, não estava pagando salário, estava tudo atrasado, não sei o quê. E aí surge um convite para montar a Tribuna de Guarulhos... Né? Um editor que saiu do Shopping News chamou e falou, é um cara que trabalha. Trouxe eu para cá e eu vim para Guarulhos em 96 montar a Tribuna de Guarulhos, que era da família Veronese, né? E a gente criou a Tribuna de Guarulhos em Muito 96. Legal. A que você atribui esse crescimento rápido dentro das redações que você teve? Eu não sei, eu sou um cara que trabalho muito, cara. Eu sou um workaholic e isso é prejudicial, não é ideal. Hoje eu estou numa fase que eu estou trabalhando menos ansioso e sinto necessidade de trabalhar um pouco mais. Em tempos de romantizar isso, né? Exato. Mas eu sempre fui muito interessado em produção, e fazer as coisas e me interessar e querer o melhor. Então isso foi muito legal porque eu sabia como fazer a reportagem, eu sabia como apurar o fato. Então eu passei por várias fases e escrevia muito rápido. Então as coisas fluíam de uma forma certa. Por isso eu me tornava rápido chefe. Então, na Tribuna de Guarulhos foi o único lugar que eu já vim, já como chefe, né? Nos outros eu galguei rapidamente, porque os caras percebiam um potencial de um cara que sabia escrever, e quando você sabe escrever, você sabe editar, né? Você sabe escrever bem, você edita, você sabe o que é melhor da notícia. E aí, eu faço para você que passaram mais de 100, 200, não sei quantos jornalistas que passaram por mim nesse período todo, né? Que aí, se eu for detalhar cada um, a gente vai ficar muito tempo só nisso, né, Paulo? Mas aí, resumindo também,
Da Tribuna de Guarulhos passei pela Folha Metropolitana, montei na época o jornal que chamava Planeta Express e o Carro Express, jornal especial. A Folha Metropolitana, quando você passou, ainda era do Pascoal Tomeu, ele ainda era vivo ainda. Isso. O ex-prefeito Pascoal Tomeu. Porque assim, o Veronese fechou a Tribuna de Guarulhos. Depois de 2 anos, o jornal estava batendo com a Folha Metropolitana, mas ele disputou para deputado federal, não ganhou e decidiu que não queria tocar mais o jornal e ir para outro projeto. Só que ele se associou ao Pascoal Tomeu para tocar a Folha Metropolitana. E eu fui para lá. E a Folha Metropolitana tinha uma estrutura muito grande, muito inchada, parecia uma repartição pública. Uhum. E a Folha Metropolitana foi a minha primeira experiência que eu fui para lá para sanear a redação. Aí eu começo aquela visão de que eu era um cara que... Mas eu era um cara que cortava custos, eu privilegiava produção. Então, o cara... Tinha fazer o trabalho impopular, né? Exatamente. Aí tinha o cara que fazia uma matéria por semana. Tinha isso. Que estava lá encostado. Os caras que vinham lá para pegar filme fotográfico, fazer foto só para isso. Então, eu fui saneando, fui enxugando tudo mais. Só que na Folha Metropolitana, a gente mexeu com o interesse de muita gente, né? Porque a Folha Metropolitana já era um jornal consolidado, de político, né? O Pascoal Tomeu também concorria para prefeito e tudo mais. E com ele foi maravilhosa a relação. Mas com a filha dele, a coisa entornou. Porque o pessoal ia lá reclamar que a matéria sobre tal assunto não era legal, não sei o quê, e eu queria liberdade. Você, durante o seu período na Folha, você pegou essa transição? Já sem o Pascoal no comando e com a Roseli? A Roseli já estava no comando, o Pascoal era o dono, que estava acima. Mas no dia a dia? Ele estava na política, né? Ele estava se candidatando a prefeito novamente. Tá. Né? Ele se candidatou a prefeito de novo. Mas eu peguei toda aquela fase do escândalo do Neftales, Jovino Cândido virou prefeito. Aí veio a eleição de 2000, que era Eloy Petá, Pascoal Tomeu e Jovino Cândido. Né? E vencida pelo Pascoal Tomeu, pelo Eloy Petá por... Uma 1000 votos. Muito pequena. Pequena demais. Só que o Pascoal ficou em terceiro, na verdade. Exatamente. Não chegou nem no segundo turno. E nesse momento eu fiquei pouco tempo e fui para... Aí montei meu negócio. Aí foi a fase empreendedora, a pior fase da minha vida. Que eu fui empreender. Falei, não, eu vou ter meu jornal, né? E como tinha essa coisa... E carro, eu continuei fazendo carro. Depois do Shopping News, eu continuei fazendo carro. Então, desde de 94, eu pego um carro por semana. Então, até hoje eu já andei já avaliei mais de 1.300 carros. Nossa. Cedidos pelas montadoras, um carro por semana. Isso é minha paixão, é o que eu quero. Se pudesse viver só disso, eu viveria só disso. Você faz avaliação de carros. Então, eu montei um jornal de carro. Um jornal de papel impresso, que era o Carro Express. Montei um jornal, a gente distribuía nos semáforos. Putz, era muito legal. A gente mesmo ia para distribuir de sábado de manhã. Era uma experiência fantástica. Mas tinha 7 ou 8 sócios no jornal. Era assim, o cara que falou assim, eu tenho uma casa para você montar o jornal. Virou sócio. O outro, eu sou comercial. Virou sócio. Todo mundo virou sócio. Tudo era sócio. Então tinha. E um dos sócios, inclusive, era o Luciano Maciel, que era vendedor da Tribuna de Guarulhos, que veio para vender, virou sócio. Todo mundo virou sócio. Aí não dava certo, né? Aí o jornal Carro Express era pequeno, montamos o Planeta Express, que era um jornal da cidade. Semanal. Puta, jornal legal pra caramba. Mas não se sustentou. Isso, eu coloquei tudo que eu tinha ganho nos outros jornais, rescisão, tudo foi embora. E foi daí que surgiu o Guarulhos Web também. Sim. Aí em 99, o Danilo Sanches, que foi meu sócio por muito tempo, ele veio com a ideia, vamos montar um site, Guarulhos. Eu falei, você tá louco. Numa época que a internet era engatinhava, né? Você tinha que discar lá, era terrível. Não tinha nenhum portal. Era o ZAS, IG. O IG estava começando. Não tinha Terra, era ZAS. Yahoo. O Yahoo tinha umas coisas bem... que hoje nem ficaram. E nós vamos montar o Guarulhos Web. Tá besteira. Mas montou, tal. E eu falei, tá, vamos lá. E começou em 99. Aí cobria festa, botava as matérias de carro, tudo mais. Só que a gente fazia de nós para nós mesmos. Ninguém via. Mas começou a engatinhar ali. Aí eu quebrei. Literalmente quebrei. Tive nessas coisas de carro, eu viajava muito para convite das montadoras. E tem um episódio que eu gosto de falar isso. Em 2001, eu fui para Portugal, fui para Lisboa no lançamento de um carro da Chevrolet. E lá, entre os eventos que teve, foi uma viagem para Fátima. E eu fui para Fátima. E eu era um cara que tinha uma formação religiosa, mas estava totalmente largado do mundo. Imagina, né? Um cara nessa época estava com 30 anos de idade, aí, nem 30 anos de idade. Eu 20 e poucos anos, já tinha passado várias experiências, e eu fui para Fátima, e lá eu estava
diante de Nossa Senhora, eu falei, gente, tô quebrado, tô ferrado, não sei mais o que fazer da minha vida, tá muito difícil. Endividado, aquela coisa que de um cartão para pagar outro, tudo mais. E falei, minha vida tá na sua mão. Vê quando eu voltar pro Brasil, o que eu vou fazer, eu não sei o que fazer. Gente, eu cheguei no Brasil, e aí o Jaime Brenner, que era um jornalista que eu conheci, que era do Correio Brasiliense, veio fazer matéria em Guarulhos lá atrás, ligou para mim, pô, eu gostei de você quando fui para Guarulhos e tal, eu tô montando uma empresa de assessoria de imprensa e você não queria vir trabalhar comigo? Eu fui o primeiro contratado dele. Essa foi a sua primeira experiência do outro lado do balcão, sim, né? Na comunicação organizacional. Aí eu passei para assessoria de imprensa e fui trabalhar na Avenida Paulista com ele. E assim, cara, era uma coisa de que o cara foi com a minha cara, que percebeu um potencial, ele também vinha da redação e montou uma empresa, Ex Libris Assessoria, e eu fui para lá em 2001, foi 2001, sim. De 2000 para 2001. Tá? Eu já tô meio velho, a cabeça vai falhando umas coisas, mas as datas são mais ou menos essas. E eu fui para São Paulo trabalhar. Continuei morando em Guarulhos, ia para São Paulo todo dia. Tá? E lá eu comecei a trabalhar com assessoria, fazia... a princípio, na Ex Libris, eu trabalhava aqui em Guarulhos mesmo, era por fax, a gente mandava as coisas para ele, eu atendia um cliente e tal, e era freela, até que ele falou, não, vem para cá trabalhar efetivamente comigo. E aí eu fiquei 5 anos na assessoria de imprensa lá, recompus minha vida, me assentei, tive meu filho, né, em 2002, e minha vida assentou. Então, quando eu remeto a Fátima, eu gosto de falar isso porque eu voltei e minha vida se transformou. Primeiro que eu arrumei um trabalho muito interessante, a minha namorada engravidou, a gente ficou junto, tá? Estamos juntos aí já vamos ficar, estamos quase 24 para 25 anos juntos, e eu tenho um filho maravilhoso com 23 anos hoje que foi minha mudança de vida. Então eu assentei. E aí na assessoria de imprensa eu mudei de lado, mas sem largar a redação, que eu continuava no Guarulhos Web. E aí foi que achamos o Paulo Manso no mercado. Pois é. 2003. 2003. Não, 2003? Não, 2004. 2004. Zanon, até que ponto a tua experiência, a tua larga experiência já nesse 2001 em redação te auxiliou no trabalho de assessoria de imprensa? O fato de você ter trabalhado muito em redação, entender a cabeça de jornalista que trabalha em redação, que é meio diferente, uma coisa meio diferente dos demais profissionais de comunicação, o quanto isso te ajudou no trabalho de assessoria de imprensa? Total, porque assim, a assessoria de imprensa ela tinha é muito diferente do que é hoje. Né? Naquela época, a assessoria de imprensa conseguia cavar pautas nas redações, conseguia colocar coisas que não eram pautas. Hoje é muito difícil você conseguir. Se você não falar o que a redação quer, você não consegue entrar. Então, era muito difícil, mas a gente conseguia entender o que o jornalista pensava. A gente sabia a cabeça do jornalista, como não adiantava enfiar a goela abaixo aquelas pautas que eram muito importantes para o cliente, mas não é importante para a imprensa. Então, a gente tinha muito essa visão do que despertaria. Do que era notícia. Do que era notícia mesmo. Então, e era uma época que se distribuía release em massa, você mandava aquele monte de release, já era via e-mail. Então a gente já tinha aquela facilidade, né, de mandar para um mailing grande e tudo. E follow, ligava para a redação, enchia o saco de jornalista. Eu odiava fazer follow, porque eu odiava receber o follow. Qual assessor de imprensa não odeia? Nossa, mas eu como jornalista, como repórter, eu odiava. Mas o Jaime fala, não, apesar de a gente odiar receber, nós temos que ser lembrados e nós vamos ser a diferença. Então tinha aquela coisa de faz o follow, faz o follow, faz o follow. Então eu dormia com aquela coisa, faz o follow. E era, você recebeu o meu release, não sei o que. Mas não era dessa forma, a gente já tentava fazer uma coisa mais direcionada. Olha, você viu aquela coisa, você está fazendo uma pauta sobre tal assunto e eu tenho um cliente que encaixa nessa sua pauta, que tal você pensar? Tal. E aí eu comecei a ter coisa. E aí, não só na área de propositiva, mas também na gestão de crise, né? Que nem se falava, nem tinha muito esse termo de gestão de crise, mas eu fui trabalhar para empresas aéreas também. E aí eu tive umas experiências fantásticas, tristes até, mas fantásticas, né? Do ponto de vista profissional. De gerir a crise. Eu passei a atender uma empresa de helicópteros que atendia na Bacia de Campos, que levava os passageiros de Macaé e Campos para as plataformas de petróleo, né? E eram helicópteros de 14 passageiros, 18 passageiros. E a gente atendia, mostrava o potencial da indústria petroleira. Todo mundo, o cliente era Petrobras, né? O cliente deles era Petrobras.
Eu atendia a Ocean Air, empresa aérea que fazia voos regionais, que também tinha muita relação com a Bacia de Campos, e essa empresa que fazia... E aí, um sábado, cai um helicóptero no mar, com 14 pessoas a bordo. O helicóptero cai no mar. Eu lembro que eu tinha o Matheus tinha um aninho, deve ter sido em 2003. Eu estava com ele, minha esposa trabalhava numa loja, eu com ele em casa, cuidando dele. O meu chefe liga e fala: ó, você tem que ir para Macaé agora. Caiu um helicóptero lá. Ah, tá bom. Peguei meu filho, levei para a loja, falei: toma que o filho é teu e vou marcar. Pegamos um bimotor aí, começa uma série de... Pegamos um bimotor no Campo de Marte com o pai do piloto que tinha morrido, que o pai não sabia que o piloto tinha morrido. E a gente sabia que o piloto tinha morrido, não tinha sobrevivido ninguém, né? O helicóptero caiu a não sei quantos metros de profundidade, terrível. E a gente vai para Macaé. E era a notícia do final de semana. Toda a grande mídia foi para lá. E eu era o cara da empresa responsável por dar a informação. Então ali foi uma experiência muito grande com todos os grandes jornais, TVs, todo mundo lá querendo informação, a Petrobras fechada, enclausurada, e nós éramos prestador de serviço, né? Então tinha toda uma gestão de crise dentro da Petrobras. Eu tive a oportunidade de entrar na sala de crise e ver o robozinho que entrou lá fora, e de repente você vê um caranguejo gigante no corpo de um dos tripulantes, era uma coisa terrível. E as pessoas querem informação, e você não podia dar a informação toda. Sim. Aí eu estou hospedado num hotel onde a família do piloto também estava hospedada. Aí todo mundo queria entrevistar a família. Aí tem umas sacanagemzinhas que você faz, que é jogo de cintura. Eu peguei o carro, fui pro hotel e todo mundo atrás de mim. Não, você vai lá, vou tentar, beleza. Eu subi pro meu quarto, não fui pro quarto da família. Fiquei lá 15 minutos e desci. Falei: gente, desculpa, mas a família não quer falar com ninguém. Né? Que não era o momento. A gente tinha que preservar a empresa, tal. E a família nem foi. Assim, é uma sacanagemzinha do bem, né? Fazer aquela coisa de você tentar preservar. E aí o que eu vejo assim, fui percebendo como que a mídia também às vezes é fraca. Ninguém questionou: não querem? Tá bom. Foi todo mundo embora. Eu olhei e falei: meu Deus do céu. Não ficou ninguém escondido. Daí a pouco desceu o pai, não sei o que. Eu falei: a mídia quer falar, mas eu quero preservar vocês, não é momento, tal. Mas ninguém sabia de que estava acontecendo. Mas eu tô falando assim, aí você começar a saber como trabalhar com a mídia. E como às vezes as pessoas estão despreparadas para trabalhar. Exato. Aí você começa a perceber essa relação. Mas só que é uma relação honesta. Não é que eu enganei o pessoal. Eu simplesmente fui um artifício por causa de um momento bastante crítico. Mas dali em diante, eu consegui preservar a empresa, a gente acabou mostrando tudo o que aconteceu, que foi um evento atípico, por um erro, infelizmente, foi um erro humano do próprio piloto, que fez uma manobra errada. Mas em nenhum momento a gente, a culpa foi do piloto, nada disso. Mas a gente soube trabalhar de uma forma que não minimizou ao máximo o impacto para a imagem da empresa. E as informações acabaram sendo passadas. Eu sei que eu fui para lá com a roupa do corpo. No terceiro dia que eu fui numa loja comprar roupas pessoais para poder trocar. Então, fiquei uma semana, entendeu? Então, eram coisas que hoje não acontecem. Né? Entendi. Falando nos dias atuais, muita coisa mudou do teu tempo de início de carreira nas redações e depois também do teu início em assessoria de imprensa, né? Você tem experiência em atender clientes do setor privado e você também teve uma recente experiência de quase 10 anos no setor público. Né? Você foi responsável pela comunicação na Prefeitura de Guarulhos. Exato. Como é que você vê esses dias atuais em que a mídia também não é mais a tradicional? Né? Você tem muitos influenciadores digitais, você tem muita gente comunicando sem ser jornalista. Houve essa democratização, né, do acesso à produção de conteúdo. Isso, na tua visão, isso melhorou essa situação da mídia ser forte, ser fraca, ou piorou? Piorou muito. Acho que a mídia hoje, eu falo para você, a mídia hoje é uma reprodutora de release e não existe mais questionamento, nada. Né? Então a coisa piorou bastante. Profissionalmente, qualquer um é jornalista, isso é terrível, tá? E a coisa foi perdendo. Até para chegar. Onde que eu cheguei na Prefeitura de Guarulhos, né? Eu fiquei na Xlibris até 2005, 2006 e aí eu estava cansado de ir para São Paulo todo dia. A família
constituído aqui, e montei uma assessoria em Guarulhos para atender cliente de Guarulhos, né? Aí tinha a composição da imprensa, o ENIAC foi um dos nossos clientes, sim, e a gente, o Rui fala até hoje, né? Nós somos responsáveis para tirar o Rui de trás dos muros. Foi a primeira. E aí, naquele momento, ele cresceu muito. Lógico que ele cresceu e a assessoria mostrou isso ele para o mundo, então a gente conseguiu trazer isso. Então aí veio. O Guarulhos Web continuou nesse tempo todo, crescendo, e nesse tempo todo eu trabalhei. Fiz comunicação aqui em Guarulhos, né? Assessoria em Guarulhos para vários clientes, né? Shopping Bom Sucesso, indústrias, vários. Você acompanhou isso, você trabalhou na composição. Sim. Aí fomos produzir Revista do Farol, Jornal do Farol. E montamos o Guarulhos Hoje, né? Fomos responsáveis por montar o Guarulhos Hoje, uma puta redação. Cresceu. Então, eu tinha essa coisa. Eu tinha os dois lados do balcão. Eu tinha assessoria de imprensa aqui, entendi. Então, eu criei uma empresa de conteúdo, mais ou menos o que a Lupacom é hoje, mas numa versão mais... mais editorial, editorial, né? Produção para os veículos. E menos digital, né? Sim, era mais impressa a coisa. E a gente veio nessa coisa. Aí eu comecei a prestar assessoria política em paralelo. Cara... correr, e eu com essa loucura de trabalhar tal. Aí eu passei a trabalhar também pro deputado, não era deputado, Carlos Roberto, empresário Carlos Roberto, para a empresa dele, e comecei a trabalhar. Ele teve uma carreira política, foi candidato a prefeito em 2008, deputado em 2010, que ele acabou assumindo, eu fui para a Câmara Federal, trabalhei na Câmara Federal, e depois em 2012 também fui para o segundo turno 2 vezes, eu trabalhei para ele, e de forma tentando separar o que é uma coisa de outra, é muito difícil. Muito difícil. Então eu era o Zanon que trabalhava para o Carlos Roberto, eu era o Zanon editor do jornal, eu era o Zanon da assessoria de imprensa. E conseguia, cara, tentar dentro dos limites possíveis, eu conseguia separar bastante. E você vê, e aí nesse tempo que eu falei que mais de 100 jornalistas passaram, muita gente trabalhou comigo e muita gente que não gosta de mim porque não conseguiu se enquadrar naquela exigência de trabalho, isso foi deteriorando, foi um processo de deterioração profissional. Então, aquela redação do Guarulhos Hoje, em 2008, 2009, que a gente já tinha editores de áreas, tinha repórteres de áreas, né? Muita gente que começou com a gente lá. Ronaldo Pasqualino, que é produtor da Globo. Sim. O primeiro emprego dele foi lá. Foi a gente que entrevistou ele, né? O cara falou, não, eu tenho jeito pro negócio. Não, você tem jeito pro negócio. Então, isso os bons profissionais cresceram e muita gente acabou assim. Eu não sou muito querido por muita gente que não se enquadrou no meu jeito de trabalhar. Então, sei que tem muita gente que não gosta de mim por causa disso. Só que e eu era um dos poucos caras que fiz universidade, trabalhei e era contrário à obrigatoriedade de diploma. Porque muitas dessas pessoas que passaram nesse período nas minhas redações, nas minhas equipes, não tinham diploma, mas eram bons jornalistas. Mas eram caras com formação, de alguma formação, caras que tinham jeito para coisa. Eu não sei se quando você começou a trabalhar para a gente você já tinha se formado. Não, eu comecei como estagiário. E era meio proibido, mas o cara tem jeito para coisa e tal. Você já tinha trabalhado em uma rádio, alguma coisa? Rádio. Comecei em jornal, a coisa foi a primeira vez com a gente, né? Foi fazer o Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. E a gente fez a redação do Jornal da Tarde. A página do Jornal da Tarde de Guarulhos era feita por nós. E o Paulo era o repórter. E grandes furos, capas, né? Sim. Do Jornal da Tarde, um grande jornal. E isso tudo, Paulo, para chegar, né? Então, essa minha experiência política me fez, em 2016, Carlos Roberto não foi para o segundo turno, e eu era assessor dele, né? E eu tive uma independência política nesse ano, né? Ele saiu da política, e na época o Guti foi para o segundo turno contra o Eli Correia, e eu era totalmente, nenhum dos dois eu trabalhei. E o que aconteceu? Quando o Guti ganha, ele começou a montar a equipe dele, e aí ele foi buscar pessoas no mercado que tinham jeito, e chegou para mim, me convidou para ir trabalhar na comunicação do SAAI. Mas não sou nem do grupo político, não fiz nada. Não, profissionalmente. Aí eu venho do Guarulhos Web, né? Foi a única vez que eu ganhei dinheiro com o Guarulhos Web, foi quando eu vendi. Mas, puta, história de sucesso, né? Já está há 26 anos, continuou. Eu vou para a política, vou para a administração, fico um ano no SAAI, uma empresa que estava sucateada, né? Não conseguia entregar água para a população, e eu vou para ele. E ali dentro do SAAI eu me sobressaio também. E aí o Guti me traz para a administração direta como diretor de comunicação na Secom, que eu fiquei 7 anos. Então, um ano no SAAI, mais 7 anos na Secom. E aí é outra experiência, porque aí você percebe uma deterioração da mídia cada vez maior, sabe? Os jornais se apequenando, os veículos se apequenando, qualquer um se achando jornalista, todo mundo lançando blogzinho daqui, blogzinho dali, os caras nada a ver,
E aí você fala, pô... E aquele meu conceito de que o diploma não era obrigatório, justamente nessa fase, o Supremo derruba a obrigatoriedade de diploma. E quando o Supremo derruba, eu falo, puta, era necessário. Porque qualquer um virou jornalista. Quando eu falo qualquer um, é qualquer um mesmo. Pela realidade do mercado, você reviu essa sua posição. Não, porque degringolou de uma forma, gente. Perdeu a noção. Então o cara fala, eu sou jornalista, meu. E eu falei isso outro dia num outro programa, que eu me senti envergonhado. Não sei se foi ano passado, retrasado, que eu fui receber um prêmio da ONG, com reconhecimento pelos serviços prestados, mas quando cheguei lá, estava todo mundo lá. Cara, de verdade, eu sei que não era a intenção da universidade, eu sei que a intenção era a melhor possível, mas eu me senti envergonhado de receber a mesma certificação do que pessoas que não merecem, que não são, não que eu seja melhor, pior, mas, gente, não são. Sim. Não são. Então, aí nivela-se todo mundo num nível, nivela-se todo mundo num patamar que, sinceramente, me entristece. Então, a comunicação se perdeu. E você vê hoje. Sim. O que é a pequena... Eu falo, tem a grande mídia, tem a pequena mídia. O que é a pequena mídia de Guarulhos? O que ela... E dentro da prefeitura, a gente sabia, respeitava todo mundo, que tinha MTB, qualquer um conseguia. Tá bom, mas você tem que ter uma empresa. Mas eu tenho um blogzinho que eu falo assim, gente, desculpa, mas tem que ter. A gente começou a criar critérios para diferenciar, porque Sim. Vem demanda de todo mundo, gente que tem 2 espectadores, 2 leitores e que te dá um trabalho. E muitos fazendo trabalho político, né? Não jornalístico, exato. né? É o que mais tem. É. E de repente você percebe que os veículos que totalmente eram ligados ao governo, porque recebiam verbas também, virou a chave. E os mesmos veículos que falavam uma coisa há um ano, falam exatamente o contrário. Se você fizer uma pesquisa no mesmo veículo, você vai ver o cara falando isso e falando o contrário hoje e dane-se. Sim. Então, a gente teve o episódio recente de... Não quero entrar nas questões políticas, que não é o patamar, mas não entrega de ovos de chocolate na Páscoa pelo atual prefeito, que o cara determinou que a mídia amiga falasse que a culpa era do prefeito anterior. E quando não era. E os caras ignoraram isso. Simplesmente ignoraram a verdade. Porque a ordem era, e todo mundo publicou ao mesmo tempo a mesma mentira. E tudo bem. Mas, gente, aí qual o impacto disso? Sim. Né? Eu falo, qual o impacto? Todo mundo está em bolhas, né? Sim. Limitados. E não é falar mal de um de outro, não é isso, é criticar. E cada um vende seu peixe como se você fosse o maior do mundo. E você sabe que não é. E não é assim, né? Zanon, a gente está já caminhando para o final da Falo entrevista. muito, né, Paulo? Não, é ótimo. Conversa boa assim mesmo. A gente tem um bloco aqui que são os 3 toques da Lupacom. É um ping-pong com 3 perguntas fixas. Eu queria que você fosse bem sucinto em cada resposta. A primeira é assim, um erro de comunicação que te ensinou muito. Cara, um erro de comunicação que me ensinou muito. Às vezes um pouco de... Teve uma matéria, por exemplo, que eu fiz, que eu pesquisei no Diário Oficial, ainda antes de entrar na prefeitura, salários milionários da prefeitura, né? Então fui lá, peguei, tudo certo, o cara ganhava 35 mil reais por mês. Não ganhava. Era aquele dia lá, aquele mês, ele pegou algumas bonificações, né? E ninguém questionou e aquilo foi pro ar como uma verdade absoluta. Depois, quando eu percebo que não é assim que funciona, porque ali, aquele documento que é oficial, que eu me baseei numa verdade que eu não entendia. Então, esse foi um erro que eu percebi que, e como todo mundo erra, o cara pega e faz uma leitura e não tem a criticidade necessária para isso. Então, falo assim, esse erro me chamou a atenção. Eu falei, pô, não é assim que funciona. Mesmo apurando no documento oficial, você precisa olhar de novo e tentar buscar uma outra fonte. Sim. É uma coisa que me marcou porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Puxa, eu formei, mas com responsabilidade, sem expor a pessoa somente. Mas queria dizer isso, né? Que é uma pessoa que a gente não. Apesar de dados oficiais, precisa ter uma leitura correta. Desculpa, você viu ser sucinto, mas recentemente a Rede Globo veio fazer a mesma pauta. E quando chegou aqui em Guarulhos, eu como assessor de imprensa, ciente do que aconteceu, eu consegui mostrar para um repórter nacional da Globo, falei, olha, não é assim que funciona, eu já cometi esse erro, tá vendo isso aqui? Ele olhou, a matéria não foi pro ar. Tá? Então, e o repórter soube me respeitar, soube me tratar, mas eu vou checar, então pode checar, tá, por tal das pessoas, mas esses salários não são reais, porque isso aí tem acúmulos. E eu consegui mostrar para ele que a pauta porque a pauta era interessante. Né? Sim.
Mas a informação não se sustentava. Exatamente. Uma dica de ouro para quem está começando na profissão. Ouvir. Sempre ouvir bastante e questionar. Ouvir e questionar. Não é somente aceitar. É questionar. E acho que isso falta demais para quem está aí na profissão há muito tempo. As pessoas, às vezes, só reproduzem, não questionam a verdade absoluta. E, às vezes, é um básico. É o básico. É o troco da pergunta, você já... E o interlocutor fala, parece verdade absoluta. E você pega no contrapé muito. Então, escutar e contrapor. Bacana. E um conteúdo, um livro, um filme, uma série, um conteúdo que todo comunicador deveria consumir? Conteúdo? Puxa, cara, eu sou ruim disso, viu, cara? Se eu assisto um filme hoje, daqui 3 horas eu não lembro o nome, não sei, eu não gravo. Livro, então, mesma coisa, mas coisas assim. Mas eu consumia muito jornal. Lia jornal, notícias. Então, hoje eu continuo fazendo isso pela internet, fazendo muita leitura do dia a dia. Por isso que você consegue entender a realidade. Você saber contrapor baseado na verdade, né? E não é porque tem os campos ideológicos, as suas convicções pessoais, que aquele caminho assim... Isso acho que merece até uma outra discussão, né? As nossas verdades absolutas que influenciam no nosso se é um zanão de esquerda, um zanão de direita, como que eu reproduzo aquilo? Então, eu já fugi da pergunta. não era essa. Mas a questão de você estar ligado em tudo que está acontecendo. Não dá para você ser... Hoje a gente tem especialista, né? Mas você tem que saber de tudo que está acontecendo. Não adianta você alegar desconhecimento. Não adianta. Se você vai conversar lá com o diretor de uma indústria, você tem que entender tudo aquilo ali. Então você tem que estar ligado no mundo o tempo todo. E isso só com leitura e compreensão de tudo. Legal, Zanon. E para encerrar, a gente tem um pinga-fogo, um quadro um pouco mais divertido. Esse não dá para fugir muito, que é só ou um ou outro, tá? Redação ou assessoria? Redação. Guarulhos ou São Paulo? Putz, Guarulhos. Legião ou Titãs? Legião. Adoro Titãs, mas Legião é patamar. Eu vou falar, não adianta falar que eu sou uma, porque Legião, cara, eu cresci Legião. Cinema ou Netflix? Netflix. Impresso, rádio, TV ou internet? Internet. Apesar do impresso, mas internet. Não tem como fugir. Direita ou esquerda? Centro-direita. Corinthians ou Seleção Brasileira? Corinthians acima de tudo. Mesmo na situação atual? Sempre. Legal, Zanon. Obrigado pela tua presença, pelo bate-papo. Dava pra gente ficar até mais tempo aqui conversando. Queria te agradecer. Adendozinho, pela lógica, se o Dorival saiu da seleção veio pro Corinthians, o próximo técnico nosso... É o Ancelotti? Pois é. Sonhar não paga nada, né? Depois da Copa. Exato. Mais uma vez, obrigado, Zanon, pela tua presença, pelo papo, dividir com a gente a tua história um pouco aqui com a gente, com a nossa audiência. Obrigado, legal participar. Eu espero ter... Sei que falei um pouco demais, aí tem muita história, mas valeu pela participação. Quando precisar, estamos aí para qualquer chamado. Legal, até a próxima. Você que nos assistiu. Repito, vocês sigam a Lupacom nas redes sociais, se inscreva no canal da Lupacom no YouTube, acione o sininho para receber a notificação toda vez que tiver um novo episódio aqui. Esse é o LupaCast. Porque release a gente até lê, mas papo bom de comunicação é aqui. Um abraço, até a próxima.